noite a todos. Que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar um espaço no nosso coração, nos dar tranquilidade para que nós possamos tomar as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas. E hoje, aliás, há uns 2 dias atrás, pensando no tema que iremos abordar essa noite, conversando com o Vilmar, né? Eu imaginei falar a respeito de Jesus, a luz no mundo. Mas aí eu comecei a lembrar de uma Conrégio, que é um encontro de jovens que fazemos anualmente, e que em 2015 fizemos aqui em São Bento do Sul, em Oxford. E naquela época, naquele momento, nós discutíamos o tema do encontro que iríamos trabalhar com os jovens, e surgiu esse mesmo tema, Jesus, luz no mundo, né? E eu lembro que algumas pessoas na nossa equipe começaram a dizer, mas quem disse que Jesus é a luz do mundo? E aí a gente começou a refletir, um disse, quem disse? Não sei se algum de vocês já disse isso. Será que quem teria propriedade para dizer que Jesus é a luz do mundo? Ah, mas ele é um modelo e guia. Mas quem disse que ele é um modelo e guia? Ah, está lá no livro dos Espíritos, né? Foram os Espíritos que disseram, bom, então nós temos uma fonte, então eu posso acreditar que ele é o nosso modelo e guia. Mas ser a luz do mundo, quem disse? Alguém de vocês sabe quem disse que Jesus é a luz do mundo? Alguém arrisca? Oi? Foi ele mesmo, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que andar em mim jamais entrará em trevas. Olha só o que ele falou, aquele que andar em mim jamais estará em trevas. Então, espíritas, meus irmãos, cada vez que nós afirmamos que a violência está graçando na terra, na sociedade, né? Normalmente nesses últimos meses, no tumulto político do nosso país, não é? Que o mundo está violento. Cada vez que eu ouço, por exemplo, alguém dizer, recentemente a minha prima que morava em Niterói mudou-se para Blumenau com medo, né, da violência, mas cada vez que eu ouço alguém dizer que tem medo de ir ao Rio de Janeiro por causa da violência, não está andando em Cristo. Porque se estiver andando em Cristo, não vai temer as trevas da violência, porque estará andando com Cristo. E se for espírita, principalmente, vai saber que nada acontece por acaso. Se a gente tiver que passar, ou tivermos que ter um passamento violento, vai acontecer em qualquer lugar. Até brincando, há alguns anos, no aniversário da minha avó, as crianças todas estavam no quintal, a minha avó e a minha tia moram do lado, e eles estavam brincando, e o meu sobrinho de 5 anos, pendurando-se no varal, naquelas onde era de concreto, arrebentou e caiu sobre ele, e ele veio a desencarnar nos meus braços. Então, pronto, aconteceu. Não existe bala perdida. Então, a bala sempre vai encontrar aquele que tem a necessidade dela. Então, nós vamos criando um clima de terror, o terrorismo. Olha o que Jesus diz quando a tempestade assolava o seu barco, ele estava dormindo e os apóstolos todos agitados, desesperados. Não é? 2 coisas nós podemos tirar desta passagem, né? Quem é que estava ao lado naquele momento dos apóstolos? Era Jesus. Então, nós vemos o desespero dos apóstolos, podemos imaginar, não importa se é Jesus que está do meu lado, ou se é Deus que está do meu lado, quando o terror se aproxima do meu coração, quando a violência se bate à minha porta, o desespero, eu só vou pensar em salvar a minha vida, em livrar a minha pele, porque eu dou muito valor à minha vida, ela é muito importante. Mas Jesus levanta-se e faz um questionamento sereno: meus filhos, por que vos afligis? Por que tantas vezes nós, conhecedores da doutrina espírita, quando nos deparamos com algo que nos tira da zona do conforto, que nos traz um certo desespero, por que nos afligimos? Nós vamos observar, por exemplo,
Tem aquela anedota até, né, que todo mundo viu no filme do Chico, né, que ele está no avião, né, e começa a ter uma turbulência, e ele, valha-me Deus, me ajuda. Então, se até o Chico entrou em desespero, por que nós também não podemos, né? Então, a dor, a tribulação, vem para nos fazer despertar, talvez para o sentido cristão. Nós vivemos sim uma hora, porque estamos num momento de transição no nosso planeta, uma hora em que os fenômenos psicossociais, sociocomportamentais, dos relacionamentos interpessoais, eles muitas vezes atiram-nos a um estresse, a uma agitação, que nos levam inevitavelmente a transtornos, por exemplo, de natureza depressiva, não é? De transtornos da raiva, da intolerância, porque nós constituímos uma sociedade que está, sim, sendo assinalada, talvez pela nostalgia, pela melancolia, pela depressão, pela solidão. Então nós observamos que há uma onda de desequilíbrio na nossa sociedade. Um momento importante na política, fazendo irromper a violência por motivos que não são motivos, né? Se olharmos a violência mais de perto, citamos o Rio de Janeiro, que é uma guerra não declarada, nós ficaremos estarrecidos com o ser humano e nos perguntamos: o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? Onde e como se pode expressar com equilíbrio, não é? Do que tem nos valido estes 6.000 anos, 6.500 anos, tidos como a era da razão, né? da ética, da cultura, da civilização, mas não apenas lá fora, entre nós, espíritas, né? O que tem nos valido a promessa de Jesus, que nos tem convidado a uma postura digna, gentil, fraternal, amiga. O que é que nós temos feito dos postulados do Evangelho? Do amai-vos uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. E do notável apostolado, né? Conselho de Jesus, não fazer ao outro aquilo que não deseja que o outro lhe faça. Então estamos diante de um grande desafio, talvez um divisor de águas no processo evolutivo do nosso planeta, na linha da nossa reencarnação, falando individualmente, né? Porque nós fomos aquinhoados, nós que estamos aqui presentes, alguns, como foi citado, estão pela primeira vez, né? Mas nós fomos aquinhoados pelos valores excelentes do reino dos céus, que estão refletidos na doutrina espírita, que hoje nós temos a oportunidade de conhecer. Nós temos a certeza inabalável da sobrevivência do ser após a morte do corpo físico, através da mediunidade que nos abriu as portas para o infinito. Nós sabemos que a vida física é apenas uma viagem que realizamos numa indumentária carnal, a qual nós inevitavelmente também iremos deixar quando desencarnarmos. E mesmo com esse conhecimento, por que estamos nós, os espíritas particularmente, porque nós sempre nos referimos aos outros e não temos a coragem de fazer uma autoanálise, não é? Porque estamos nós com os mesmos distúrbios daqueles que ainda não tiveram contato, ainda não encontraram, não é, o homem de Nazaré? Por que razão a nossa rebeldia sistemática, a raiva, a intolerância, por qualquer motivo se irrompe, trazendo à tona tudo aquilo que nós gostaríamos de esconder, não é? Aquele volume morto que quando a gente dá uma mexida ele sobe, não é? É a nossa personalidade, né? Então a gente não se questiona, não se dá conta do livre-arbítrio que nós dispomos para fazer as escolhas que nós temos a oportunidade no dia a dia. Por isso Joana de Ângeles nos diz que a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se numa consciência de ser antes de ter. Deve de ser ao invés de ter, de poder, né? De ser, embora sem a preocupação, aquela preocupação de parecer o que não é, né? Estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. Quanto de nossas vidas nós votamos ao ter? Ficamos angustiados para a conquista do mundo, dos valores que o mundo proporciona. E isso não seria um problema
se ao mesmo tempo nós estivéssemos desenvolvendo a nossa alma, os valores, as virtudes, né? Mas se não temos noção do nosso valor próprio que possuímos, passamos então a colocá-los nas coisas que estão ao nosso lado. E assim nos angustiamos pelo que não temos, nos angustiamos por aquilo que temos, porque sabemos que poderíamos perder aquilo que temos, né? Um dia, numa palestra sobre políticas públicas, num seminário sobre menores infratores, no final o palestrante abriu para perguntas e alguém perguntou: por que eu sou tão inseguro? E a resposta foi tipo assim: todo mundo, né? Por que eu sou tão inseguro? Porque não tem segurança. E aí ele explicou: lá no meu consultório eu atendo uma pessoa que chega lá e diz assim: o senhor precisa me ajudar, eu sou tão inseguro, eu não tenho dinheiro para cobrir as despesas da minha família, dos meus filhos, né? E aquele sai, entra outro: o senhor precisa me ajudar porque eu sou tão inseguro, eu tenho muito dinheiro. Então, sabe, nós temos medos por não conseguir conquistar aquilo que nós queremos e por perder aquilo que nós temos. Então, é o medo de perder os bens, as propriedades, as pessoas. E, em última instância, vai perder porque nem esse corpo é nosso, né? Ele volta à energia universal, a essência permanece, que é o espírito imortal. E o que é que nós estamos fazendo dessa essência? Estamos buscando uma estrutura de poder, e quando falamos em poder, não estamos falando apenas daqueles cargos governamentais ou dentro das instituições, porque muitas vezes nós exercemos o poder do lado dos amigos, não é? Com os vizinhos, dentro de casa. Nós queremos cercear o outro na sua forma de agir, de pensar, queremos que ele pense igual a nós, queremos que ele faça as escolhas iguais às nossas, e aí nos queixamos. Uma das grandes queixas, não é somente no Espiritismo, em todas as religiões, né, que a gente percebe no âmbito das religiões, falamos do centro espírita, é que o companheiro ou a companheira não veio junto para o centro espírita, mas ele bem que podia estar aqui, a gente pensa, né, quando está ouvindo a palestra, para ele poder ouvir isso, né, a gente não pega nada daquilo da palestra, sempre acha que é para o outro, né, e a gente se queixa então que o outro não fez as escolhas que nós fazemos. Mas daí então a gente pergunta: quem é que é aquela pessoa, né, que está em casa do lado, o cônjuge? Quem é que ele tem como modelo da escolha que foi feita? Porque se esse modelo não demonstra que a sua escolha lhe traz uma atitude diferente, ele vai olhar e dizer: ixi, mas essa religião não está adiantando muito, né? Porque continua a mesma coisa. E aí então nós vemos que as relações de poder vão participando da nossa vida em todas as instâncias. Até quando eu me coloco na posição de vítima, né? Aí eu estou tentando talvez controlar a atitude do outro, né? Para que ele seja mais complacente, né? Para que ele cumpra as minhas vontades, para que ele atenda aos meus caprichos, né? A gente faz aquela carinha de gato morto, assim, que fica, né, pedindo. Então, isso, a gente não fica contente com isso, nós buscamos o parecer ao invés do ser. Quanto nós buscamos a projeção da imagem, buscamos o aplauso, o reconhecimento, né? Quanta alimentação da nossa persona, né? Porque nós estamos preocupados em alimentar o ser. Não importa muito se o outro me vê de uma forma diminuta, porque eu sei o meu valor. Então, em última instância, todos nós somos filhos de Deus, todos temos a essência divina. Mas então, por que será que, mesmo acreditando nisso, né, que somos herdeiros do universo, filhos de Deus, por que será que todos os dias, todos os momentos, nós escolhemos nos afastar de Jesus para vivermos talvez a vida de uma alma sofredora? Por que será que desejamos a felicidade, que ela se manifeste do lado de fora, em uma condição de uma vida que proporcione comodidade, quando ainda não fizemos a tarefa na qual fomos conclamados, né? Por que nós relutamos tanto em buscar nos conhecer melhor? Talvez porque se nós fizermos
aquela autoanálise que falamos no início, né? Uma análise sincera, nós vamos encontrar em nós os mesmos distúrbios sexuais, emocionais, não é? Daqueles que não receberam o bálsamo da palavra de Jesus, que percorre todo o Evangelho. Aliás, do que tem nos servido o Evangelho? Quando eu digo que sou cristão, o que isso representa na minha vida? Paulo, em uma das suas cartas, ele nos recomenda: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas por que é tão difícil dar graças a Deus por todas as experiências vividas, né? Por que é difícil você, quando perde um ente querido, um filho, agradecer a Deus? Como fazer? Uma perda financeira, vai agradecer como? Talvez porque ainda nós estamos muito distantes da ciência de reflexionar, de meditar, não é? Nós ficamos muito na superfície da teoria, sem essa coragem profunda de deixar que o ensinamento seja introjetado e faça parte então do nosso cotidiano, das nossas atitudes. Então é assim que nós vemos espíritas afeiçoados ao movimento espírita, que divulgam a doutrina, que conversam com os outros, que fazem o passe, o atendimento, não é? Que levam a mensagem espírita aos outros, não raro envoltos nos melindres dos relacionamentos, sem a tolerância preconizada no Evangelho, com as nossas cobranças afetivas, com as nossas exigências passionais. E muitos de nós, particularmente, temos o contato com o Espiritismo há muitos anos, mas ainda não conseguimos nos renovar e recolher as bênçãos deste saneamento espiritual. Por isso, volta e meia, nós nos entregamos à raiva, à intolerância. Não é muito comum hoje, por causa da política, as pessoas discutem no telefone e terminam uma amizade, não é, defendendo os nossos pontos de vista. Por quê? Tudo isso em alguns poucos segundos. As pessoas nem precisam muito, não precisam pisar muito no nosso calo para a gente mostrar quem nós realmente somos, demonstrando que todo esse tempo que temos em contato com a doutrina não foi suficiente para sedimentar as bases da paz no nosso coração. Mas como a misericórdia de Deus, no dizer do profeta, ela se renova todos os dias, porque todos os dias se renovam as nossas iniquidades, sempre nós temos uma segunda oportunidade, né, de operar as mudanças necessárias. Há algumas semanas, acho que umas 3 semanas, 2 acontecimentos estiveram em evidência no nosso planeta. Um diz respeito ao início de um novo ciclo, um ciclo de mudança na natureza, no clima. E o outro, quando Jesus, ao despedir-se do palco do mundo, nos braços da cruz, nos convida a uma reflexão. Quem lida, por exemplo, não sei se tem alguém aqui, com a agricultura, sabe da influência do clima, da posição da terra em relação à lua, né? Para que a sua semente, depois de plantada, ela dê uma boa planta, um bom fruto, né? Então, fazendo uma analogia, nós também somos submetidos a essas mesmas leis da natureza. A Terra tem um determinado movimento em torno do Sol, que segundo Johannes Kepler é uma órbita elíptica, e nessa elipse tem 4 pontos fundamentais, que são os 4 pontos cardeais. E em razão da distância da Terra em relação ao Sol, nós temos então os pontos extremos, que são chamados de solstícios, e os pontos intermediários, que são os equinócios. Então, solstício vem de solstíceres, sol parado, e equinócio de equinóctios, noites iguais. O que isso significa? Se a gente olhar, imaginar uma elipse na qual o Sol corresponde a um dos focos, quando a Terra chega então ao seu ponto mais extremo, ela começa a fazer o seu movimento de repouso, aliás, de retorno. Esse ponto extremo para o hemisfério que está em oposição ao Sol é a noite mais longa do ano. Parece que nesse momento o Sol não vai voltar a nascer. Esse período que vai do dia 21 ao dia 24 de dezembro,
para o hemisfério norte, é considerado o período de sol sísteres, sol parado, né? Onde as trevas ameaçam engolir a luz. E para o hemisfério, então, que está virado para o sol, são 3 dias de extrema luminosidade. É o solstício de verão, onde o dia é mais longo do que a noite, do que as trevas. Então, também é um período do dia 21 ao 24, mas de junho para o hemisfério sul e 21 a 24 de dezembro para o hemisfério norte. Então, enquanto que o ponto intermediário, quando o Sol cruza o equador da Terra, as noites são iguais, têm a mesma duração. Equinócios, noites iguais, são os equinócios de primavera e de outono. É interessante observar, então, que quando nós vivemos o solstício de inverno, no hemisfério em que corresponde, nesse momento, o calor, a vida física, chega à sua mínima vibração. Então, e segundo as antigas tradições, a vida física e a vida espiritual, elas trabalham no sistema de compensação. Então, quando a vida física chega à sua mínima vibração, alguns animais hibernam, né? A natureza se recolhe, toda a vida física se recolhe. E a vida espiritual, então, tem a oportunidade da sua máxima expansão. E o contrário, então, vai acontecer lá no verão, quando a vida física chega à sua máxima expansão e a vida espiritual se recolhe. Então, eles comparam, por exemplo, a Índia e o próprio Egito, esses dois movimentos ao movimento de pulsar do coração. Necessariamente nós temos um momento de contração, de trabalhar dentro de nós, dos elementos profundos, e depois o de expansão, de exteriorização, de oferecer ao mundo os frutos da nossa reflexão ao mundo, então. E nesse contexto nós vamos encontrar o outono, que teve início há algumas semanas. A palavra outono vem do latim autumnus, que significa mudança. Então, uma analogia simples, o outono representa um momento propício para a vida interior, muito propício para o nascimento da vida espiritual, ou seja, algo de divino ronda o ser, ronda o homem. É como se a natureza criasse um berço para que o divino nascesse em nós. Se vai nascer ou não vai, vai depender da determinação, do livre-arbítrio, do momento evolutivo de cada um. Mas toda a natureza, ela se prepara para propiciar aos seres a maior interiorização, o florescer da sua vida, o despertar à espiritualidade. Então, toda a natureza cria essas condições para que o homem conquiste a sua espiritualidade. Várias civilizações trabalharam essa mesma mentalidade ao longo da história. Então, todo esse simbolismo, ele vai sendo transplantado para a vida de seres superiores que vêm à Terra para nos trazer algum tipo de ensinamento. Então, se a gente for considerar a vinda de Jesus, ele passou por certas fases. A anunciação. O que é a anunciação? No caso, os profetas, né? Falando do Messias, fazendo as profecias, né? O que é a anunciação? Se nós acordarmos pela manhã, num dia que não esteja nublado, né? Vocês vão ver a luz que vem. Quem gosta de praia, né? Acordar cedo e vai até a areia, ver o nascer do sol. Antes que o corpo do sol surja, vem a luz. É a anunciação. E aí tem o processo, depois da anunciação, o processo de exposição da sua luz, que é a sua jornada diária, né? Que vai clarear o nosso planeta, parte dele, a sua mensagem, comparando com Jesus, né? A exposição da sua luz. E aí então o sol, ele mergulha no horizonte e desce aos infinitos dos infernos, a descida às trevas, o Calvário, as perseguições, a incompreensão, a crucificação e o ressurgimento e a ascensão do corpo glorioso. Então, tem até uma frase de Emmanuel, eu já citei alguns, que ele reflete um pouco essa tradição, quando ele diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E é muito interessante como nós, civilizações desenvolvidas, modernas, tecnológicas, muitas vezes perdemos essa contextualização simbólica, muito comum no passado, profunda, que está por trás das coisas. Então se dizia que nesse solstício de inverno
é quando a máxima espiritualidade se aproxima na terra. E foi num desses solstício do inverno que nasceu Jesus, trazendo a esperança. E foi próximo também desse período de mudança, de recolhimento, que o outono propicia, que a humanidade teve a oportunidade de fazer uma escolha. Diante da disputa apresentada por Pôncio Pilatos, quando indagou o povo, apresentando primeiro o salteador, frio, destruidor, e ele, o suave cordeiro, Jesus ou Barrabás? E o povo gritou: Barrabás, liberte Barrabás, crucifica Jesus. E o Cristo foi crucificado, porque foi a nossa escolha. Jesus, a quem nós seguimos, sem o conhecer devidamente. Foi Ele que nos deu uma infinidade de diretrizes que a gente ainda não tem coragem de seguir. Entre Jesus, que representa a paz, a fraternidade, a caridade, o amor, e Barrabás, o lado material, os interesses pessoais, nós ainda escolhemos Barrabás. Então, assim, por que eu sou cristão? Por que eu escolhi o cristianismo para seguir? Talvez a gente não saiba responder. Talvez porque nós não escolhemos essa opção. Nós escolhemos ser cristão, ou somos cristãos, talvez porque a gente está seguindo um caminho que todas as pessoas seguem. Eu sou cristão porque o meu avô era, o meu bisavô era, a minha mãe era, todos são cristãos, o governo é cristão, não é? A minha tataravó era cristã. Tem até uma história engraçada para ilustrar, não me recordo se já contei aqui, que conta que uma jovem que gostava muito de assar pão para o seu esposo, para a sua família, né? E ela tinha o hábito de, sempre que ia assar o pão, ela cortava os dois bicos do lado do pão e separava, né? E o tempo foi passando, o esposo olhava aquilo, achava curioso, né? Um costume um pouco estranho, mas nunca tinha perguntado, e numa ocasião ele resolve perguntar para ela, para desvendar aquele enigma, né? Esposa, vem cá, por que você sempre corta a ponta dos pães quando vai colocar o pão no forno? Ela olha e diz assim, mas eu não sei, porque eu aprendi com a minha mãe a fazer assim e eu sempre fiz assim. Aí lá foram eles perguntar para a mãe, né? E a mãe, mas eu não sei, eu aprendi assim com a minha mãe, sempre fiz assim. E a avó então era viva, eles foram até a avó perguntar, né? Ela sorriu e disse, mas quando eu ensinei a sua mãe, eu fiz o pão e fui colocar no forno, ele era muito comprido, não cabia no meu forno, eu cortei as duas pontas, né? Ou seja, uma coisa vai se multiplicando pela inércia, e nós já nem sabemos por que nós fazemos. Nós vamos fazendo. Porque todos que eu conheço são cristãos, não é? Por que eu vou ser diferente? Mas talvez não seja essa a pergunta. Talvez a pergunta seja, eu tenho que ser diferente? O que vocês acham? Precisamos ser diferentes? Eu acho que sim. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso simplesmente seguir a manada, como se eu não tivesse o direito de raciocinar, o direito de escolher, o direito de optar. Então tem que chegar um momento em que eu vou parar um momento e vou pensar, por que é que eu sou cristão? Para chegar a uma conclusão. E aí alguém pode dizer, eu sou cristão porque eu sigo Jesus. Outra resposta meio, sabe? E você segue mesmo? Porque assim, olha o que foi escrito, o que Jesus disse no seu Evangelho, né? Que para segui-lo, temos que ser os seus discípulos. E olha o que ele disse sobre os discípulos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então olha só, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Quer dizer então que eu vou ter uma marca se eu realmente for cristão. E não vai ser uma marca tipo um broche, uma pulseirinha. Não precisa. Essa marca funciona assim. Basta que as pessoas me olhem e elas vão me reconhecer que eu sou cristão. Por quê? Porque eu serei uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica, companheira, amiga, fraterna, que jamais ofende a ninguém, que jamais hostiliza a ninguém. Então não há necessidade de nenhuma marca. Não precisa usar uma camiseta que diga que eu sou cristão, nada disso. Será o meu comportamento que irá estabelecer que o cristianismo vige em mim. Todavia, se eu elejo
o cristianismo como motivação religiosa para a minha vida, eu tenho que saber por que eu estou fazendo essa escolha. É como escolher uma profissão. Por que escolhe este ou aquele curso quando vai prestar o vestibular, né? Ou quando vai escolher uma profissão? Porque a pessoa sente uma inclinação, tem talvez uma vocação para aquilo. Então por que eu vou escolher o cristianismo? Porque me cai melhor? Porque é comum entre todos os meus amigos? Porque me cai bem? Ou porque eu conheço aquele que estabeleceu essa linha de conduta? Essa linha de conduta que nós seguimos, ou será que seguimos mesmo? Mas a gente deve começar a pensar nesse sentido, em seguir Jesus, em estabelecer os parâmetros que Ele estabeleceu para segui-lo. Então, para segui-lo é necessário conhecê-lo. E aí então nós poderemos vislumbrar tudo aquilo que nós poderemos ser um dia, porque as nossas crenças não estarão mais embasadas nas coisas banais do mundo. As nossas crenças estarão nas coisas espirituais, que são importantes para o nosso crescimento. Então nós vamos começar a seguir Jesus, trazendo os seus ensinos para dentro do lar, com respeito, com caráter, com hombridade, porque você vai vivenciar o cristianismo em família, porque você vai explicar para as pessoas, para o seu filho, que dignidade não é uma palavra de museu. Dignidade é uma palavra que a gente coloca no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa conduta. É essa a herança que você vai deixar para o seu filho, para ele saber por que ele segue o cristianismo. É muito comum a gente dizer assim, eu sou espírita de berço, no meu caso, pelo menos, né? Você pode até ter nascido num berço espírita, numa família espírita, mas será que você assumiu a doutrina, os postulados da doutrina para a sua vida? Sim, porque é isso que importa. Importa que você escolha o Cristo, importa que você seja um verdadeiro cristão dentro de você, um verdadeiro seguidor do Cristo, do modelo guia. Não seremos porque todo mundo é, não vamos apenas nos deixar levar pela correnteza, porque se todo mundo leva uma vida de devassidão, eu não vou viver assim, eu não preciso. Mas para que isso aconteça, é preciso começar a pensar mais no porquê eu sou cristão. E começar a colocar isso no meu dia a dia, na minha conduta, nas minhas atitudes, né? Eu preciso começar a escolher o Cristo ao invés de Barrabás. Então amanhã talvez você queira começar a se questionar nessa situação difícil, complicada, o que faria Jesus? E se ainda eu não fiz essa escolha de maneira consciente, talvez a partir de hoje eu vou começar a fazer essa opção. Eu vou ser cristão não para seguir a corrente, eu vou ser cristão porque eu quero que Jesus seja assim o meu modelo de vida. Então nós vamos começando a entender o seu Evangelho. Nós vamos vivendo num mundo em que ele está carente de fraternidade, de afetividade, de carinho, e vou começar a dar a minha cota de resposta ao que a vida tem me oferecido. Essa fraternidade, essa afetividade, essa ternura tem que começar dentro de nós. Então, se você tem na sua família um parente, ou a esposa, ou o esposo, o filho que está talvez referto de aborrecimento, de amargura pelo seu comportamento, então significa que o seu lar não é cristão. Pense um pouco nisso, reconsidere e comece a mudar a alma dessa pessoa que hoje está aborrecida com você, comece a mudar o coração dessa pessoa. Mas quando eu falo mudar o coração dessa pessoa, não é querer mudar a pessoa, é você começar a mudar para que ela veja a tua mudança e dilua esse aborrecimento. Talvez aproveitando esse momento, essa estação da mudança, o outono, que é uma época diferente, as cores mudam, as folhas caem, não é? Aqui na nossa região onde tem a geada, de vez em quando até a neve, né? É a natureza que está nos convidando. Então por que não aproveitarmos esse período para começar uma mudança em nós, no nosso interior, nas nossas atitudes, nas palavras, e principalmente nos nossos pensamentos, como foi dito na mensagem inicial. Então,
deixando de escolher pela vontade da maioria. Façamos a escolha certa. E qual é a escolha certa? Jesus ou Barrabás? Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto bastante. Ela diz assim: a vida desafia o cristão quando lhe aponta o Cristo e o mundo. E alguém poderá perguntar: mas como que eu sei que eu estou fazendo a escolha correta entre o Cristo e o mundo? Eu vou citar, ou vou falar uma técnica simples que eu utilizo no meu dia a dia. Se vocês quiserem aproveitar, exercitar, é bem simples. Quando você se deparar tendo que tomar uma decisão sobre qualquer coisa, fazer uma escolha, pergunte a si mesmo: qual será a consequência dessa escolha? Essa escolha vai trazer satisfação, alegria para mim e para as pessoas que serão afetadas por ela? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo, a escolha provavelmente é correta. Agora, se for não, a escolha não é adequada. Faça outra escolha, é bem simples. Então, dessa forma, eu estarei sendo congruente com a orientação de Jesus para fazer aos outros aquilo que eu gostaria para mim, que os outros fizessem a mim. E à medida que a doutrina espírita nos desdobra as suas páginas consoladoras, informando-nos da nossa imortalidade, de que a morte é um engano das pessoas, que é uma ilusão entre duas expressões da mesma vida, a vida física, visível, material, visível para nós, e a vida espiritual, invisível para nós, mas tão pujante, tão importante, né? E às vezes tão doída, como esta que está aqui, quando nós não nos pautamos pelos caminhos de Jesus, os caminhos da hombridade, do dever e do caráter. Então, se nós queremos ser cristãos, temos que perguntar se estamos escolhendo Jesus. Escolhendo Jesus como fez Maria de Magdala, que vendo e ouvindo, sentiu as estruturas íntimas da sua alma sendo abaladas, que eram modificadas, e abandonou tudo, abandonou a vida, abandonou o castelo, abandonou o ouro, abandonou tudo o que para as pessoas comuns representa os haveres importantes na vida. Ela deixou tudo por amor a Ele e foi ser uma peregrina descalça, acompanhando aquele peregrino especial que havia transformado a sua vida totalmente, porque quando ela era rica, quando ela era poderosa, quando ela era cortejada, desejada por tantos, ela não era feliz. E quando se tornou uma mendiga, acompanhando aquele itinerante, quase solitário, a felicidade tomou conta da sua alma. Escolher Jesus como fez Paulo, quando ainda era Saulo, o orgulhoso doutor da lei, o homem que era o orgulho da sua raça, que quando abria sua boca tocava as almas das criaturas pela sua capacidade ímpar de falar a respeito das Escrituras, das promessas de Deus. Aquele homem que perseguia os cristãos porque acreditava que eles estavam achincalhando o nome de Moisés. Esse homem que vai para Damasco à procura de Ananias para destruí-lo, e as portas da cidade defronta-se com a imagem do Cristo para, deslumbrado diante da luz que está em volta daquela figura: quem és, Senhor? E então tomba da montaria, ajoelha-se na areia quente, escaldante do deserto: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, aquele a quem tanto persegues. E a resposta de Saulo é impressionante. Impressionante porque, vinda dos lábios daquele moço orgulhoso da sua raça, orgulhoso da sua posição, orgulhoso da sua situação de doutor da lei, ele diz apenas, simplesmente: que queres que eu faça? A entrega é total. Ele abandona tudo para trás da sua vida. A entrega é sem restrição. Ou escolher Jesus, mesmo antes dele ter encarnado no nosso planeta, como fez Siddhartha Gautama, o príncipe, que apaixonou-se pelo bem, naturalmente, sob o influxo do governador do nosso planeta, porque é ele, Jesus, quem estabelece aqueles que chegam até aqui para modificar as estruturas sociais, para modificar os sentimentos das criaturas. Então Siddhartha vem, é um príncipe que está casado com uma princesa linda, e essa princesa está esperando o seu filho, o primeiro filho herdeiro, e ele está encantado com o matrimônio, com a proximidade
da paternidade, é madrugada e ele vai para a sacada para pensar, não consegue dormir, a felicidade cresce dentro da sua alma, ele olha para Iazadora, sua esposa linda, cujos cabelos espalhados pelo travesseiro é uma verdadeira tentação, e ele sai, desce pelas escadas do palácio e começa a caminhar pelo seu jardim, entre as aleias. O céu recamado de estrelas faz com que ele comece a erga o olhar e comece a pensar a respeito das coisas e da vida. E conta a história que os seus pais sempre evitaram que ele tivesse contato com o sofrimento humano, sempre protegido pela paternidade, pelos guardas, pelo castelo. Nunca ele teve a visão do sofrimento, mas caminhando pelo jardim das azaleias, olhando aquele céu estrelado, ele ouviu o vento, a voz do vento, diria mais tarde, a voz do vento vagabundo que dizia: vem, príncipe, vem conhecer a miséria, vem conhecer a dor, vem conhecer a doença, vem conhecer a velhice e a infância desamparada, vem caminhar entre os famintos do mundo, vem enxergar de perto as mazelas dos seres humanos, do corpo e da alma, vem, príncipe. E ele perguntava: quem fala? Quem és tu? Quem aí está? E a voz respondia: eu sou a voz do vento vagabundo. Não sabes de onde eu venho, nem para onde vou, mas por onde quer que eu passe, eu vejo a miséria dos seres humanos. E tu, príncipe, podes minimizá-la. E conta a história então que Siddhartha pega o seu cavalo, Kantaka, monta-o e os portões do castelo se abrem e ele parte com as roupas principescas. Não sabe por quanto tempo ele cavalga, então para, despe-se, retira as joias e se transforma no iluminado do Oriente. Buda, a quem nos deixou mensagens lindas, e quando fazemos uma comparação com as palavras de Buda, o iluminado do Oriente, nós vamos ver a similitude do pensamento. Jesus e ele falam a mesma coisa, é a mesma essência de todos aqueles que foram os missionários da renovação do ser humano, a essência do Evangelho. Aí a indagação vem à nossa mente, ao nosso coração: por que eu ainda não consigo escolher Jesus em todos os momentos? Por que eu ainda não consigo seguir as orientações do seu Evangelho? Por que quando a vida me apresenta o Cristo e o mundo, eu sempre escolho o mundo? Por que é tão difícil viver os ensinamentos de Jesus? Esse Espírito que tocou a sensibilidade de criaturas notáveis que citamos, mas que ainda não tocou o meu coração e talvez o seu coração, que ainda não foi capaz de me despertar para olhar a vida pelo prisma da fraternidade, do respeito humano, da compreensão da justiça, da paciência, da renúncia, do perdão. Então nós estamos sendo convidados a essa estrutura do bem dentro de nós. Aproveitemos esse momento, essa estação da mudança, o outono, que prepara o ambiente para a chegada do inverno, da primavera, onde as flores desabrocham, e deixemos penetrar no nosso coração o sentido do que é ser cristão. Então, lembrando a mensagem da cruz, nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, entre o Cristo e o mundo, que nós possamos começar a escolher Jesus, para que, ao sairmos daqui, os transeuntes anônimos que encontramos pelas ruas mereçam de nós um pensamento positivo, de fraternidade, de positividade, que tenhamos conosco aquele tempo necessário para, talvez, ouvirmos um colega, um amigo, um desconhecido falar das suas angústias, que possamos ter a coragem de dividir o pão da mesa, a roupa em desuso, o calçado que não nos serve mais, que possamos talvez amar mais a natureza, os animais, respeitando-os, sendo indulgentes para com as imperfeições dos outros, nada exigindo dos outros, mas tudo exigindo de nós mesmos. Esse é o roteiro que todos nós deveríamos seguir para a nossa felicidade, doarmos paz aos outros, viver de tal forma que ninguém queira a nossa ausência, não é? Assim nós teremos compreendido a cruz de Jesus,
teremos compreendido o porquê escolhemos ser cristãos. A cruz do Cristo nos faz lembrar um sabre que foi cravado no coração da terra e ali um homem nobre, de braços abertos, pereceu. Ele pereceu, mas não era um vencido, porque os vencidos sempre estão em decúbito dorsal. Ele estava em pé, de braços abertos, na posição como a abraçar o mundo inteiro, como a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis em aflição, e eu vos aliviarei, porque é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Então, meus irmãos, ainda hoje, a vida desafia o cristão quando lhe aponta o Cristo imundo. E quando nos depararmos com este desafio, que a nossa alma esteja repleta, plena de virtudes, esteja plena de amorosidade, para que nós possamos escolher Jesus, para que possamos alçar os voos da alma, para que quando formos chamados daqui a pouco na desencarnação, não temamos a travessia de Caronte, porque lá no reino pós-vida encontraremos o resultado da nossa escolha, das nossas ações. Mas se porventura estivermos perdidos no caminho da vida hoje, sempre é tempo de retornar ao nosso caminho, retornar à busca do equilíbrio, retornar à trajetória. Porque mesmo que se construam grades que cerquem o nosso corpo, jamais permitamos que encarcerem a nossa alma, que é a nossa essência. E quando fizermos isso, estaremos construindo dentro de nós o reino dos céus e seremos realmente cristãos. Porque nós somos navios na noite e a correnteza que nos conduz e nos leva ao amanhecer é Jesus, o nosso Senhor. E ainda que eu ouvisse todas as melodias do mundo, nenhuma seria mais bela que a voz do meu Senhor chamando ao meu coração. E ainda que eu cantasse a mais bela canção, a ela faltaria melodia e compasso diante do melodioso chamado do meu Senhor. E ainda que eu tivesse o mais doce dos risos, nada seria diante do meigo fugir do sorriso do meu Senhor. E se eu andasse por todos os caminhos e as mais ásperas estradas eu partilhasse, outra vez eu as andaria para encontrar o meu Senhor. E ainda que eu nada possuísse, nem um lar, um jardim, nem mesmo a única rosa, ainda assim, minha sorte seria ditosa, porque tenho o meu Senhor. E se eu viver 1000 vidas e outras tantas viver ainda, nem mesmo assim saberei dizer como é grande o meu amor que sinto pelo meu Senhor. E se eu me perfumasse de murta e jasmim, sândalo ou pinho, nem assim estas fragrâncias lembrariam o suave perfume do meu Senhor. E ainda que eu usasse veludos e sedas, e minha casa adornasse com o mais rico cetim, nem assim seríamos dignos do meu Senhor. E as palavras que eu falasse, por mais bela que fossem, jamais poderiam descrever o que o meu Senhor faz por mim. Transmuta-me em cântaro, e cântaro eu sou, para recolher a chuva e saciar a sede. Transforma-me em planta eu sou, fazendo nascer em mim a rosa perfeita do amor e da paz. Verso, Senhor, eu te faço, música para ti eu canto, lágrimas eu choro, o enriso em dor de pranto. Ah, meu Senhor, perdoa o teu cantor pelos versos tão pobres e palavras tão mesquinhas, de rimas pequenas, para cantar-te todo o meu amor. Muito obrigado.